Vamos a Brasília, então, conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, eu já disse a Molica que se eu tivesse de pagar R$1 que seja por minuto atrasado neste quadro, eu estava endividada com vocês, viu? Então, espero que me perdoem. Bom, o problema é que o tempo não tem preço, né? Não volta atrás. Vamos em frente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, vamos lá. Augusto Aras foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República após uma sabatina que ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aras criticou a Lava Jato. Disse também que não quer holofotes, que não vai falar mal do presidente, que não quer saber de política e que sabe muito bem o que sofrem os políticos acusados. Vamos ouvi-lo. Cumprir a Constituição é compreender a separação dos poderes. É poder saber que o dever de fiscalizar condutas ilícitas não dá aos membros do Ministério Público nenhum poder que é inerente aos poderes constituídos. Eu sei o quanto sofre um político e eu acho uma covardia, senador Lazier, que alguém que tem o dever de trabalhar com o discurso jurídico use a caneta que deve submissão à norma para desequilibrar o jogo da política, tais como os episódios revelados na Vaza Jato. A frustrada gestão de vultosas quantias arrecadadas em acordo de colaborações e acordos de leniência, por meio de fundos não previstos em lei. A polarização, um procurador como eu, que tem compromisso com essa casa, de cumprir essa Constituição, ele não agrada nem ao governo, nem agrada à oposição. A ele é imputada a omissão quando ele só age com cautela e cuidado para não passar do limite. Mas é importante que essa casa é a casa da verdade. Palavras do Procurador-Geral da República. Como você avalia, então, Alexandre, essa recondução de Aras ao cargo? Eu fico imaginando em quem ele estaria pensando na hora que brandiu a Constituição e falou de pessoas que usam a caneta para interferir na política, passando por cima da Constituição. Mas, a despeito da campanha contra ele, foi uma goleada. 21-6 na comissão e 55-10 no plenário. Foi uma goleada, inclusive porque ele criticou os excessos do Ministério Público no caso da Lava Jato, né? Quando a oposição tentou apertá-lo lá na sabatina, tentando arrancar alguma declaração dele, ele respondeu: eu não sou comentarista de política. E mais, eu gostei bastante de ele reiterar aquilo que a antecessora dele já tinha decidido, né? Arquivar o processo, o inquérito do fim do mundo, chamado inquérito das fake news, que Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo, totalmente ilegal, né? A antecessora dele, Raquel Dodge, disse: não vamos apresentar denúncia, não tem nada. Na hora que o Ministério Público diz isso, qual é o destino de qualquer inquérito? Vai para o arquivo. Só que esse não foi, continua lá até hoje, desde março de 2019. Então está reconduzido, o mandato dele, que termina na segunda quinzena de setembro, será renovado por mais 2 anos. Próximo assunto que a gente traz para você que nos acompanha na CNN Brasil: a cúpula da CPI da pandemia fez, nesta noite, uma visita ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, alvo de um pedido de impeachment solicitado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo a assessoria dos parlamentares presentes neste encontro, a visita foi um ato de solidariedade ao ministro. Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, comentou essa visita. Informações que nós não teríamos tão rápido, porque já tem uma investigação muito mais aprofundada por parte da Polícia Federal, que tem auxiliado o ministro Alexandre de Moraes nessa questão do envolvimento de fake news, né, que provoca e tenta desestabilizar a democracia brasileira. Isso nós conversamos muito. Nós acreditamos que ela prevalecerá, não haverá nenhum tipo de arrobo que possa mudar o caminho que o Brasil vem trilhando em relação à democracia. E a CPI vai fazer seu papel, tem contribuído para isso.
Alexandre, como você avalia esse encontro? Solidariedade e política são duas palavras que podem caminhar juntas ou tem alguma mensagem maior aí? Bom, eu acho que ele não ouviu os arroubos das censuras à liberdade de expressão e a outras liberdades, né? Não deve ter ouvido. Agora ele deixa uma dica. Ele diz assim que já tem uma investigação muito mais aprofundada por parte da Polícia Federal, então vai mais rápido. A Polícia Federal tem dezenas, talvez uns 70 inquéritos ou mais, de dinheiro nosso, dinheiro federal, de nossos impostos, que foi para os estados e municípios e que houve desvios, compras que não foram entregues, compras fajutas, superfaturamentos, tudo isso, né? Está à disposição também da Polícia Federal. Agora, eu diria que é a tempestade perfeita, né? Imagina Alexandre de Moraes, o Aziz, o Renan Calheiros, o Randolph, né? Todo mundo reunido com os mesmos objetivos. Uma reunião, né, de pessoas que estão com os mesmos objetivos que eles esclareceram aí na entrevista que deram ontem ao sair do Supremo quando foram fazer essa visita. Elisa? O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido de senadores da CPI da pandemia para compartilhar informações sobre o inquérito das fake news. Importante a gente trazer esse retrato aqui para ouvir a opinião de Alexandre Garcia. Como é que você avalia, então, essa permissão no dia do encontro entre a cúpula da comissão e o ministro, Alexandre? E no dia da sabatina do Procurador-Geral da República, quando ele diz que tem que arquivar o inquérito, que é ilegal. E aí a cúpula da CPI vai lá pedir dados de um inquérito ilegal para ajudar a CPI. Isso resume tudo. Elisa? Vou trazer aqui então o próximo assunto para você que nos acompanha ao vivo na CNN Brasil. Integrantes da ativa da Polícia Militar de São Paulo são proibidos de participar de manifestações coletivas de cunho político partidário. Mas alguns têm desrespeitado as normas e emitido opiniões sobre o tema. O deputado federal Coronel Tadeu, do núcleo duro do governo Bolsonaro, acredita que policiais militares podem se manifestar desde que estejam de folga, sem farda e que não estejam armados. Vamos ouvir. Onde é que está escrito que a polícia militar não pode participar? Você não pode participar institucionalmente, mas você como pessoa, como cidadão, né, você é livre para fazer. Eu não posso pegar a minha farda e pegar o meu batalhão e marchar com um partido A ou um partido B. Isso não, isso eu estou usando a instituição. Mas no momento em que eu uso o meu RG e o meu CPF para me manifestar, isso é absolutamente livre a qualquer cidadão. Agora há pouco, inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, disse que não existe a menor possibilidade de motim da polícia nas manifestações dos dias 7 e 12 de setembro. Alexandre, qual a sua opinião, então, em relação a esse assunto e sobre esse debate, né, de participação de policiais militares na manifestação? Levei um susto agora com essa declaração do governador. Ninguém falou em motim até agora, a não ser ele. Uau! Será que tem alguma pista de alguma coisa? Isso é assustador, né? Agora, só um esclarecimento, o coronel é do Poder Legislativo, ele não é do governo, ele é do Poder Legislativo, da bancada que apoia o governo. Agora, ele está dizendo uma coisa que isso acontece com frequência, né? O sujeito é da ativa, mas no fim de semana tem a manifestação, ele não vai sair fardado, claro, né? Ele vai lá, bota a camisa amarela ou a camisa vermelha, seja lá o que for, e vai para a manifestação anônimo, no meio da multidão, né? sem se revelar como um oficial da ativa de alguma corporação militar, né? Porque os militares da ativa a eles é vedada a manifestação política, inclusive dentro dos quartéis, não apenas na rua, mas dentro dos quartéis, né? E está lá, é o Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969. Agora, o que tem acontecido é que os militares da reserva falam, né? E, através de suas associações, está aí o super conhecido Clube Militar do Rio de Janeiro,
com militares do Exército, da Reserva, né? Aqui em Brasília mora o coronel da Reserva, que é presidente de uma entidade chamada Associação dos Militares Estaduais do Brasil, que tem uma sigla chamada AMI Brasil. Ele publicou uma nota, e a nota fala da presença, né, das forças a Polícia Militar, dizendo: nossas instituições seguem e obedecem rigorosamente à lei e não às vontades político-partidárias que tentam nos relegar ao plano de milícias eleitorais ou guardas pretorianas. Nosso laço institucional de defesa da pátria com a Força Terrestre Brasileira, o Exército, é indissolúvel e não está sujeito ao referendo de nenhum governador, partido político ou qualquer outra ideologia que não seja a proteção da pátria, segurança e soberania. Depois ele termina dizendo: os militares estaduais, perante a bandeira do Brasil, juraram oferecer suas vidas para proteger e servir o nosso povo, nossa pátria, e eles jamais se afastarão desse juramento. Então, são entidades e associações de militares da Reserva podem fazer essas manifestações, né? Porque os militares votam, essa é a questão, né? Policiais militares votam também. Os policiais militares votam, eu acho que no caso de São Paulo votaram em Dória porque apoiam Bolsonaro, né? E Bolsonaro apoia as políticas, e agora estão se sentindo assim: puxa, o que aconteceu, né? Deve ter sido isso. Elisa? Próximo assunto: o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a apuração do analista de política da CNN, Caio Junqueira, disse a interlocutores que, em caso de rejeição no Senado ao nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, ele vai indicar outro evangélico para a vaga. Bolsonaro tem dito a aliados que não vai mudar essa promessa feita de indicar alguém deste segmento para o Supremo. Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que não pautou ainda a sabatina de Mendonça porque Bolsonaro ataca constantemente o Supremo e que, segundo Davi Alcolumbre, não faz sentido indicar alguém para uma corte atacada por ele e por seus apoiadores. Alexandre, duas questões. Davi Alcolumbre pode se posicionar dessa maneira, dizendo que não vai marcar a sabatina por causa da postura do presidente da República? E mais, o STF precisa ter alguém, pode ter alguém que carregue junto uma bandeira de evangélico? Pois é. Em primeiro lugar, o presidente de uma comissão, né, como o presidente da Câmara do Senado, parece que são os donos da pauta, né? É um certo arbítrio que eles têm. Agora, ontem, 5 senadores, inclusive 2 senadores da oposição, protestaram contra isso. O senador Carlos Viana, de Mato Grosso do Sul, chegou a levantar a suspeita de que Alcolumbre esteja querendo alguma coisa e não seja essa história de ataque ao Supremo, que não é ataque ao Supremo, e sim críticas a ministros do Supremo, né? Então, que Alcolumbre estava querendo alguma coisa, né? Era uma espécie assim de tudo bem, toma lá da cá, né? Então ele está. Os senadores levantaram essa questão em plenário, né? Está nas mãos dele agora. Por outro lado, o presidente, dentro das 4 linhas, né? Se não houver a indicação de um, vai indicar outro, mais outro, né? Porque a Constituição diz que ele é que nomeia, ouvido o Senado Federal. Então, não tem outra saída. Se não for Cássio, vai outro, né? E o presidente disse que tem compromisso com os evangélicos, que são muitos milhões, né, de eleitores, e que vai insistir nessa condição, entre as outras exigidas pela Constituição. Elisa? E se o problema, Alexandre, da indicação de Mendonça seria ou é o clima ruim entre Bolsonaro e o Supremo, como é que serão vistas essas novas indicações? O problema vai ser o mesmo caso a indicação mude de nome? Pois é, mas o caso é que eu duvido muito que seja esse, né? Porque se fosse esse, o procurador Augusto Aras fez manifestações contra o inquérito das fake news, né? E falando sobre independência, sobre
aquela hora que brandiu a Constituição aí, falando de separação de poderes, harmonia entre poderes, independência, teria causado isso também. Mas eu acho que não é essa a questão, né? O ex-presidente do Senado, que hoje está presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, deve ter alguma questão política aí que ele talvez queira resolver com o governo. Elisa? 9h10. Encerramos o quadro por hoje, Alexandre. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Aproveitem o dia. Lembro sempre aqui para vocês que as opiniões emitidas por Fernando Molica e Alexandre Garcia no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.